vocês? Aqui é o Ney Yosef, que está com você. E estamos aqui novamente, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para falar um pouquinho da sua palavra, um pouquinho do Evangelho, né? Nós vamos devagarinho falando do Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho, o que é o Evangelho, né? Na realidade, o que é o Evangelho, que muitos nesses últimos dias estão um pouco confusos o que é com respeito ao Evangelho. Praticamente tudo hoje dentro da esfera religiosa é quase que relativo. Não que a essência do tema, por exemplo, Evangelho, é relativo, mas os homens com as suas inúmeras interpretações têm tornado muitos temas relativos, confusos e assim por diante. Isso porque muitas pessoas confessam, vamos colocar assim, religiões diferentes. A pessoa às vezes crer no livro com um aspecto diferente. Então, como eu posso crer na palavra de Deus sem a influência, vou colocar assim, grandiosa da instituição, da religião em si, etc. Como? Examinando as Escrituras. Existe algumas terminologia que é um pouquinho mais complicado, que às vezes eu não me sinto vontade em falar, porque eu sei que alguns irmãos vão ter dificuldade de entender. Por exemplo, a exegese, né? Como eu posso me desvincular, né, de algumas interpretações tendenciosas, quando eu entendo o valor de uma exegese, o valor de uma hermenêutica, quando eu começo a entender o mecanismo de investigação das Escrituras, através de uma boa teologia, de uma boa exegese, principalmente uma boa exegese, você procurar nos originais, tentar entender aquele texto à luz do contexto histórico, dar um trabalho muito grande isto. Então, eu sei que muitas pessoas não estão familiarizadas com isso, então fica um pouco difícil da gente adentrar no assunto, por isso que temos que às vezes começar de bases mais simples, para tentar fazer os nossos queridos irmãos entender. Mas o que é Evangelho, o Evangelho, né? Então, como eu já disse, existem muitas narrativas e pregações em nome do Evangelho. Mas nós temos um tema central do Evangelho, que é Cristo, né? Cristo no hebraico é Mashiach. Quando você ouvir a palavra Mashiach, quer dizer Cristo, que Cristo vem do grego, né? Cristo é uma expressão grega, Cristo. Então, o Evangelho, né, que quer dizer boas novas, e temos algumas implicações semânticas também muito interessantes, que vai remontar à ideia cultural do grego da palavra Evangelho. Evangelho também tem uma expressão no próprio hebraico, né, que no hebraico chamamos de Bessorá, né, Bessorá, né, Bessorá, que é traduzido por Evangelho. Então a Bessorá, que também são boas novas, etc., dentro do contexto hebraico.
Então, nós temos a mensagem do Evangelho, que é Cristo. E o Evangelho aponta Jesus Cristo e a proposta que Jesus Cristo nos fez. Tanto a sua proposta, que é revelado pelos seus ensinos verbais, e também pelos seus ensinos através de suas obras, das suas condutas. Então Jesus ensinou através de ensinos verbais, por exemplo. Nós temos o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um ensino extremamente glorioso. Para quem estuda profundamente, o Sermão do Monte vai perceber o quão é profundo as palavras de Cristo, principalmente quando resgatamos o pensamento cultural judaico através das palavras. Eu sei que muitos irmãos não tiveram essa experiência, mas uma hora eu vou trazer uma sequência de ensino do Sermão do Monte dentro do pensamento da linguagem judaica, por Jesus ser um judeu, tá? Então há uma diferença de nós resgatarmos a mensagem judaica do que seguir judaísmo, tá, gente? Então muitas pessoas, eu preciso deixar claro isso daqui, porque muitas pessoas, influenciado por confusões de alguns líderes, né, apologetas, tem alguns apologetas e alguns líderes que têm aversão de tudo aquilo que é judaico. Porque tornou-se uma briga, né? Alguns grupos que são judaicos têm uma aversão extremamente extremo com o cristianismo. E o cristianismo também, por causa de comportamentos também de alguns judaizantes são pastores e alguns irmãos que se desembocaram para o judaísmo sem um bom discernimento, tem feito uma confusão, ferindo alguns princípios das doutrinas bíblicas, né? Eu falo bíblica, tá? Eu falo das escrituras mesmo. Não é simplesmente o costume do cristianismo, não. Estou falando, tem ferido as doutrinas bíblicas e por isso tem virado uma guerra. Então as pessoas, quando falamos de judaísmo, logo essas pessoas com a mentalidade hostil e até um pouco apologético, né, de fazer apologia contra, tem discriminado algo que é muito simples. Por exemplo, como você vai descartar um contexto judaico sendo que Jesus era judeu? Como você vai descartar o pano de fundo histórico judaico, entender questões do judaísmo, né? Claro, remontando o primeiro século, né? O pano de fundo histórico do que viveu Jesus antes e depois ali do segundo até o terceiro milênio, para você ter uma ideia, uma base, né, de qual era o pensamento filosófico judaico em que Jesus estava inserido, né? É como um americano querer fazer um estudo sobre algum intelectual aqui do Brasil, e esse americano descartar que esse intelectual aqui no Brasil, ou seja, esse intelectual brasileiro, seja um brasileiro de fala de língua portuguesa, e por ele ser um brasileiro, ele vive os costumes do Brasil, tá? Ele tem o sotaque do Brasil. Então, olha que interessante, só para vocês entenderem, porque é interessante isso. Por exemplo, nós temos os nordestinos no Brasil, nós temos os baianos, nós temos os mineiros. Olha que interessante, o que seria uma investigação um pouco assim exegético, né? A exegese, né? Bom, ele é brasileiro, mas em que local do Brasil ele mora? Isso já influencia na interpretação do que o investigador
o escritor, isso vai influenciar no que ele vai ensinar e passar sobre tal fulano, sobre o tal intelectual, né? Por exemplo, esse intelectual, ele é um baiano. Então, com certeza, alguns aspectos do seu sotaque, do seu pensamento, né, e assim por diante, tem uma influência cultural, né, mesmo sendo brasileiro, mas ele tem um aspecto cultural da Bahia, né, que é diferente um pouco, mesmo sendo brasileiro, que é diferente do aspecto cultural do nordestino, né? Vamos colocar do Ceará, que tem um pouco de diferença do aspecto cultural do mineiro. São todos brasileiros, mas temos uma diferença. Então, para eu ser mais preciso, eu preciso saber que país ele é e que região ele é. Então, isso nós vamos resgatar um pouco, entender um pouco do contexto para fazer uma boa exegese, né? Trazendo o contexto cultural. Assim, eu realço como nós vamos repudiar tudo que é judaísmo, como eu vou repudiar, como eu vou ignorar o judaísmo, questões judaicos, né? Não que eu vou seguir ensinos. É difícil falar isso, né? Porque muitas pessoas confundem muito, né? Não que eu vou seguir simplesmente religião judaica, ensino judaico, simplesmente isso. Mas entender que Jesus era um judeu e que muitos ensinos que Jesus passava era uma visão de judaica, também tinha uma visão dos rabinos, do povo judeu, entende? Então, é muito importante entender esse pano de fundo histórico judaico, linguístico, para fazermos uma boa interpretação e trazer um bom sentido para os nossos ouvintes. Então, o Evangelho, né, a mensagem do Evangelho tem essa proposta. Primeiro, nós temos as narrativas históricas sobre a missão de Jesus, né, que é muito profundo. A missão de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se você trabalha na proposta da revelação bíblica das Escrituras, Jesus ele não veio para trazer riqueza, essa não é a proposta, tá? A proposta de Jesus é curas. Jesus ele cura, tá? Ele curou, e como ele outorga também atualmente o dom de cura. Mas a proposta do Evangelho não fica por aí. Essa não é o cerne, tá, da missão de Jesus, só trazer cura. Ele cura, tá? Ele traz cura, ele traz alívio, né? Então, a proposta do Evangelho é trazer prosperidade financeira. Você já se perguntou? Não, né? Eu acho que essa é uma das propostas do Evangelho, porque porque eu já vi pastores falando de prosperidade, tal. Ok, mas sinto-lhe em dizer que a proposta do Evangelho não é fazer você rico. A proposta do Evangelho não é você satisfazer o seu desejo de andar de um Hilux, de carros importados, de ter a melhor casa. Nada disso. Isso não é a proposta do Evangelho. Como isso pode acontecer, né? Segundo um plano de Deus. Como isso pode acontecer? Você trabalhar honestamente, aplicar a sua inteligência da maneira que Deus te deu, e se Deus tiver um propósito ali com você, ele pode te ajudar a prosperar, mas isso você pode conquistar trabalhando, lutando e assim por diante. E claro, ninguém consegue nada sem a bênção do Senhor Jesus, mas o que eu quero dizer é que isto não é a proposta do Evangelho, tá? A proposta do Evangelho não é isto.
os arautos, os maiores representantes do Evangelho, né, não viveram isto. Paulo não viveu toda essa glória terrena. O apóstolo Paulo não viveu essa glória terrena. Por que eu estou usando glória terrena? Ele não viveu esse materialismo como oferta do evangelho na vida dele, né? Paulo viveu uma vida de renúncia, renunciando, né? Andava quilômetros, foi preso, passou fome, tudo isso para cumprir um ministério, uma ordem de Deus. Ele tinha um ministério, ele tinha ou seja, ele tinha que cumprir um mandamento de Deus na vida dele, né? Que era levar o evangelho a toda criatura. Então, ele não teve esses luxos como proposta do evangelho. Porque se isso fosse a proposta do evangelho, pode ter certeza que Paulo deixaria escrito em suas cartas que estava morando em algum palácio em Roma, né? Ou em algum palácio em Jerusalém, em qualquer outro lugar, ou na Grécia, ou na Espanha, né? Ou, sei lá. Ele disse, ao contrário, ele disse que passou fome, né? Para cumprir um ministério, para cumprir um propósito diante de Deus. Ele enfrentou batalhas, né? Ele passou frio e assim por diante. Então, eu estou pegando os maiores representantes do evangelho, que eram os apóstolos, né? Pedro, Tiago, João. Nós não temos nenhum relato de regalias financeiras proposta pelo evangelho. Então, observe, nós não estamos fazendo apologia, né? Apologia à miséria. Eu estou dizendo que isso não é a proposta do evangelho. Então, se você olha para o evangelho, por exemplo, para a pregação das igrejas, e você entende que servir a Deus é só campanha para prosperar, para ter, para ser feliz, para você conseguir os seus engajamentos aqui na terra, você pode se frustrar, porque isso não é o propósito. Você pode sim pedir a bênção de Deus, preste atenção. Você pode sim pedir a bênção de Deus, pedir ao Senhor que te ajude em tal algo. Você estuda, você faz uma faculdade, você precisa de um bom emprego, você pode pedir a Deus. Mas eu estou falando que isso não é a proposta do Evangelho. Tá? Não é a proposta do Evangelho. Digo para você que financeiramente muitos vão morrer, vão chegar à sepultura sem ser uma pessoa que vive no luxo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que independente da sua vida financeira, tá? Independente daquilo que você tem ou deixa de ter, você que entendeu a proposta do Evangelho, você que vive o Evangelho, você que entendeu a mensagem, está olhando para a cruz, eu tenho certeza que você é uma pessoa feliz, confiante e alegre, positiva. Você tem um alvo, que é a eternidade. Então, o cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, que entendeu isto... Oh, aleluia! Glória a Jesus! Quando ele entende a mensagem do Evangelho e ele vive mesmo essa conexão com o Evangelho, ele é compactado pela mensagem do Calvário, pela mensagem do Evangelho. Ah, meu irmão, glória a Jesus! Nós estamos fazendo apologia à miséria. De novo eu repito, não estamos fazendo apologia à miséria. Mas eu quero dizer que o que está em você é maior do que está no mundo. A glória que repousa em você, o tesouro que repousa em você, a mensagem do Evangelho que está dentro do seu coração é mais precioso do que qualquer ouro e prata
Podemos dizer, eu e você, que entendemos o Evangelho e que vivemos o Evangelho, podemos falar igual Pedro. Não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Yeshua HaMashiach, ou seja, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A mensagem do Evangelho, aleluia, glória a Jesus, é redenção. Então, falando da proposta, tá, do Evangelho, é redenção, é salvação, é segurança eterna da sua alma. Então Jesus veio cumprir uma missão, entregando a sua vida no Calvário. Jesus no Calvário, ou Jesus no pé do monte, no Sermão da Montanha ou no Calvário, não veio te prometer riquezas aqui na terra. Ao contrário, quem promete riquezas, glórias humanas, é Satanás. Capítulo 4, que nós chamamos de a doutrina da prosperidade. Então preste muita atenção. Cuidado, porque eu mesmo já ouvi alguns tipos de pregações, de ensinos sutis, inspirados por Satanás, porque quem está ligado sabe. Se você é um servo de Deus, se você é filho de Deus, então por que você está assim? Se você é servo do Senhor, de Deus, se você segue a mensagem do Evangelho, por que você não está prosperando? Por que você tem ou deixa de ter aquilo? Eu já vi muito isso aí nessa caminhada, por aí, em algumas mensagens, em conversas. Cuidado que no capítulo 4 de Mateus, deixa claro que Satanás é que usa esse tipo de argumento. Ele olhou para Cristo, o Filho de Deus, tá? O Filho de Deus. E diz, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Olha aí, como assim? Você não é filho de Deus? Por que você não tem um pão aí já providenciado para você? Porque a providência já não está aí. Rapaz, ordene, determine a tua bênção. Já ouviu isso? Determine a sua bênção. Tem que estar. Se tu és o filho de Deus, faça isso. Ele pegou Jesus e o transportou para um lugar muito alto, a Bíblia diz para o pináculo do templo, e diz assim, se tu és filho de Deus, se joga aqui abaixo, porque eles verão os grandes sinais, porque está escrito. Da onde que ele tirou o está escrito? Do Salmo 91, porque Satanás também pode citar a Bíblia para te induzir o erro. Que aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece com teus pés em pedra. Aí Jesus repreendeu, sai-te Satanás, porque também está escrito, né? Olha como é que se combate a mentira, né? Não combater versículos. Jesus não está combatendo um versículo, né? Jesus está combatendo a má interpretação, a insinuação de Satanás, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Estarei tentando o meu Senhor, meu Deus, o Pai Celestial. Então Satanás agora pega Jesus, né, e coloca e vai para um lugar muito alto, né, e mostra todas as glórias, as riquezas, os prazeres que o homem pode usufruir aqui na terra, né? Se tu prostrares e me adorar,
eu te darei tudo isso aqui. Porque uma pessoa que serve a Deus, porque alguém pode dizer, mas não, isso aí é porque não foi Deus que ofereceu, foi o próprio Satanás, então a idolatria, né? Mas eu digo para você, se alguém serve a Deus com essas intenções, se alguém vai para o Evangelho ouvir a palavra com intenções de riquezas, de prosperidades, de glórias humanas, eu digo para você que esse Deus que você está servindo, mesmo com a Bíblia na mão e citando versículos da Bíblia, esse Deus que você está extraindo essa proposta, não é o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. Não é o Deus em que Yeshua HaMashiach, em que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Esse é um Deus falso. É Satanás, o Deus deste mundo. O Deus deste mundo. Deus, com a regra da nossa língua portuguesa, com D minúsculo. Tá? Por isso que eu estou dizendo, nos originais não existe essa questão de maiúsculo e minúsculo, mas segundo a regra da nossa língua portuguesa, D minúsculo. Esse Deus aí, tá? É o Deus deste mundo, do sistema deste mundo. Então, a proposta do Evangelho, vai para além das coisas terrestres. Então, se você está dentro de um contexto religioso e não entende a mensagem do Evangelho, se você não entende isto, você fica ouvindo tantas outras coisas, mas não entendeu o cerne, o qual é o seu chamado e qual é a sua esperança em Cristo, você pode estar seguindo um outro evangelho, que Paulo diz, capítulo 1, versículo 8 de Gálatas. Se alguém prega um outro evangelho, né, ainda que nós mesmos, ou anjo, ou seja, um anjo, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, estudar as Escrituras e entender a mensagem do Evangelho. E entender a mensagem das Escrituras. Então Jesus, temos aqui, dentro do Evangelho, tá? Jesus, dentro do Evangelho, os ensinos de Jesus. Os ensinos de Cristo, tá? E o Evangelho aponta para o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus. E qual é a proposta? É que, primeiro, te fazer uma nova criatura. Te tirar do poder do pecado. Eu precisaria, vou fazer um vídeo falando sobre o que é pecado. Tanto na perspectiva da Torá e da perspectiva da teologia paulina, da teologia de Paulo. Tá? Como Paulo vai tratar isso, os aspectos do pecado, muito interessante. Então, o Evangelho, a proposta é te libertar. Jesus disse, te libertar do poderio do pecado. Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse Jesus, essas palavras, tá? Então, é te libertar do poderio do pecado. Você pensa que é salvo, ou você pensa que é livre. O mundo pensa que é livre, mas não são livres, tá? São extremamente escravizados. São escravos. Não, Ney, eu não sou escravo. Você é um escravo do pecado. Tá? Você pensa que faz aquilo que você quer. Tá? Um pouquinho, eu nem preciso trazer muito, aplicar muitas questões bíblicas de cunho, de origem espiritual, um pouquinho de filosofia, de racionalidade.
já te faz entender que você é um escravo. Filosofia, racionalidade já consegue fazer entender que você é um escravo. Você pensa que é livre, mas você é um escravo. É como um fumante, né? Um fumante, um adúltero, né? A pessoa que tem algum vício pelo pecado. O pecado nos leva a vícios, né? Não, eu sou livre. É livre? Então largue de fumar agora. Muitos não conseguem. Se ele consegue uma coisa, mas está preso no outro. Sempre assim. E assim por diante. Então é um pouco complexo. A natureza dele está presa pela escravidão do pecado. Só Jesus pode vos libertar. Então o alvo é a vida eterna. A vida eterna, tá? Que é outro tema interessante para nós trabalhar quando eu tiver oportunidade. Nós vamos trabalhar sobre a vida eterna. Falar sobre a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a proposta do Evangelho, tá? Então, temos aí com os ensinos de Jesus a mecânica da santidade, da salvação, com a teologia paulina, justificação e assim por diante, né? E assim por diante. Então, eu convido a você a entender melhor a mensagem do Evangelho. E um convite a nós todos, que não só entender a mensagem do Evangelho, como viver em prática a mensagem do Evangelho. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.